Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 12. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meu companheiro de cinemação, fala Daniel Cury. Grande Rafa, fala galera. E aí, Rafa, saindo um pouco de cinema e entrando no ramo das novelas, vou te fazer uma pergunta. Você sabe como é que termina a Avenida Brasil? A Carminha morre? Não. Ela termina no Henrique Schaumann. Essa é muito ruim, mas eu tinha que contar. Nossa senhora. Essa é muito ruim. Começamos com todo... Quem mora em São Paulo vai entender, quem conhece São Paulo vai entender. Quem não conhece, tudo bem. Deixa eu falar. Bom, hoje tá aqui eu e o Daniel. O Henrique deu bolo na gente. De novo. A gente tinha marcado com ele, mas ele teve algum compromisso aí e não vai participar desse podcast. Mas, com certeza, o podcast está espetacular e o assunto vai ser muito bom. Hoje, no podcast Cinemação número 12, a gente vai falar sobre os livros que foram para os cinemas. Do livro para o cinema, quais são os grandes sucessos, quais foram os grandes filmes baseados em livros que fizeram sucesso nos últimos anos e muito mais, curiosidade, muito mais. Para começar o podcast Cinemação número 12, vamos para o quadro Repercussão. Começando mais um quadro Repercussão. Antes da gente ler os comentários, a gente tem que fazer uma observação. No podcast Cinemação número 11, a gente teve problemas técnicos na edição, na parte final do podcast, alguma coisa na hora de renderizar. E infelizmente a gente perdeu aí a música do Legião Urbana, Tempos Modernos, e a música no final do Jack Johnson também sumiu a música. Mas beleza, o podcast foi bem acessado, teve bastante gente que escutou, mas a gente tem que se desculpar, porque é uma falha técnica mesmo. Pensa assim, quando vocês estiverem ouvindo, quem ainda não ouviu, pensa que é um momento de silêncio para refletir a respeito do que a gente falou antes, já que é no fim do podcast. Exatamente, algo muito reflexivo. Dani, repercussão, o que você viu que repercutiu aí durante a semana? Cara, teve um comentário num post bastante antigo que eu postei já faz um tempo, mas o tema ele é bem atual, é bem recorrente, né? Que é o dublagem de famosos. Eu falei sobre filmes que tem famosos dublando, né? Gente famosa da televisão ou do próprio cinema brasileiro dublando esses desenhos, né? Americanos, na maioria das vezes. Legal. E aí o Vitor comentou o seguinte recentemente. Ele colocou assim: não dá para comparar as dublagens brasileiras nas animações com as originais. Infelizmente, não tem como um dublador brasileiro atingir o nível de um Robert De Niro ou de um Jack Black. Mas é preciso lembrar que a dublagem é dirigida às crianças, que não tem tanta exigência com qualidade assim. Um adulto, entretanto, realmente jamais deveria assistir qualquer coisa dublada. Perde-se muito da qualidade do filme, por mais que o dublador se esforce. Sugestão: só veja uma coisa dublada ao lado de seu filho em alfabetização. Quando ele já souber ler, parta para o legendado. A diferença é enorme. Sem dúvida. Eu acho legal, mas apesar de tudo eu acho que desenho vale a pena assistir dublado mesmo pra gente. Só que tem que ser uma dublagem boa. Assim, eu acho que nesse post um dos que eu critico é aquele filme O Espanta Tubarões. Sim. Que foi dublado por gente muito boa, né, nos Estados Unidos, por atores americanos famosos, eles são parecidos, e na versão brasileira colocaram o pessoal nada a ver e tudo mais. Então eu critiquei muito isso. E tem um outro que é A Terra Encantada de Gaia, é um desenho em inglês que tem o Patrick Stewart, que é um dos maiores atores do Reino Unido de todos os tempos praticamente, e
na dublagem, não sei exatamente se é o personagem dele, mas eles usaram o pessoal do Pânico, né? Pânico na TV, pra dublar os personagens. Então, quer dizer, muda muito o nível. Então, a grande crítica é: coloque famosos, ou famosos decentes no desenho, ou não coloca famoso nenhum, coloca os dubladores que já estão acostumados a dublar, e aí não perde tanto, né? Mas enfim, é uma discussão que vai longe. Não, com certeza a gente ainda vai fazer um podcast sobre dublagem. A gente precisava porque fazer vale um podcast. Falar de filmes dublados, desenhos, enfim, muita coisa. Bom, legal. Eu tenho um comentário aqui que o Rubens Antunes deixou pra gente no post: amantes de games, vem aí Metal Gear Solid em filme. Pra quem não jogou Metal Gear, é um puta jogo do PlayStation. É um jogo sobre um detetive, na verdade um espião, e mistura um pouco assim uma espionagem, vamos dizer, atual com personagens futuristas, assim. Então tem muita coisa, tipo, ele luta contra robôs, luta contra sei lá, pessoas que têm poderes e tal, mas tem toda aquela coisa da espionagem e tal. Enfim, o Rubens Antunes comentou o seguinte: poucos são os dias que já começam bons com notícias igualmente boas como essas. Eu, como fã da série dos consoles, desde PSON, já não via a hora de receber uma notícia mais concreta sobre o assunto. Sempre fui fã de RPG e esperei muito sair no cinema adaptações de jogos como Final Fantasy, Chrono Trigger, Chrono Cross e por aí vai. Final Fantasy já tivemos 2 adaptações, os outros eu ainda aguardo. Agora, tratando-se de jogos do estilo espionagem, esse jogo é o que eu mais aguardo sair a adaptação. Espero que a ideia possa ir até seu fim e, por que não, talvez assistir a mais uma obra de arte do nosso incrível Nolan por trás da direção do filme. Valeu pela notícia. Então é legal, a indústria de games hoje, ela está superando a indústria de cinema. É uma indústria que cresceu muito nos últimos anos. No Brasil ainda é uma indústria que engatinha, ainda tem muita coisa por fazer. Ela já está muito mais consolidada no exterior. E é incrível a qualidade dos jogos e de roteiro que esses jogos têm. Existe assim vários roteiristas por trás. Sim, eu acho que até por ser lucrativa, conforme ela vai se tornando muito lucrativa, muitos bons roteiristas vão para lá, né? Eu acho que de repente no futuro pode ser que a gente tenha no cinema mais ou menos o mais comum, o que hoje é muito comum na publicidade, né? Na verdade, só corrigir, que a gente tenha no cinema vindo dos games o que a gente tem hoje muito vindo da publicidade. Hoje em dia é muito comum no cinema você ter diretor e roteirista que era da publicidade, que é um mercado que, enfim, lucra muito, tem muito movimento, e eles vão pro cinema depois de muita prática. Eu acho que no futuro próximo a gente vai ter muita gente saindo dos games e indo pro cinema. É uma questão de mercado mesmo, não tem jeito. O povo compra muito e tal, e vai ficando lucrativo mesmo. As histórias sempre nortearam aí a cabeça dos grandes escritores. A gente sempre teve da onde beber quando a gente falava em livros, em histórias, em fantasia, e a gente tem ainda, né, inúmeros escritores que nos brindaram aí com histórias fantásticas. Esses escritores foram prontamente premiados. A gente viu muitos escritores ganharem prêmio, ganhar renome, né? Os caras realmente tiveram assim um crescimento muito grande. No Brasil, por exemplo, um dos maiores escritores
da atualidade que ainda está vivo e tal é o Paulo Coelho, por exemplo, que é um escritor que está aí, que tem vários livros publicados, é um sucesso absoluto entre todos os leitores. Muita gente odeia porque não gosta dos livros. Exatamente. Mas a gente não pode negar que vende muito no mundo inteiro. Exatamente. Além disso, a gente tem escritor que... Daí a gente tem autoajuda, a gente tem livros de fantasia, de ficção, de aventura, tem livro de RPG, tem livro de tudo que você possa imaginar, tem livro. A gente consegue colocar vários exemplos aqui. Porém, não foram todos eles que chegaram até os cinemas. Livros que fizeram tanto sucesso ao ponto das pessoas clamarem por ter aquela visão, você transportar aquela história do livro para o cinema. E daí rola também um pouco de quase que uma exigência de que o filme seja muito fiel ao livro, principalmente quando o livro é bom. E daí as pessoas querem ver muito a história retratada muito fiel ao livro. O que é complicado, né? Dependendo do livro, é muito complicado você dizer o que é fiel e o que não é. Depende muito da interpretação. Exatamente. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas têm que pensar que filme baseado num livro ou em qualquer obra escrita, se a gente pegar, por exemplo, Romeu e Julieta, é um livro, mas na verdade é uma peça de teatro do Shakespeare, tem várias adaptações, a gente tem que pensar assim, o filme é uma visão do roteirista e do diretor. Ele é uma interpretação possível. Exatamente. Então as pessoas têm que saber separar. Hoje em dia, com os best-sellers, a gente tem muito filme que fica muito famoso porque é baseado num livro muito famoso que vendeu muito rápido. Exemplo básico para todo mundo, Harry Potter, a série dos livros do Harry Potter, a série dos filmes. As pessoas criticam muito, às vezes, que esses filmes são não representam aquilo que elas imaginaram inicialmente quando leram os livros. Entendi. Mas ele é uma interpretação dos diretores e dos roteiristas. Exatamente. Você tem que aprender a separar. Uma coisa é a minha interpretação do livro, uma coisa é o filme que eu vejo. E esse filme também gera interpretações diferentes em cada um. Exatamente. Agora é interessante que tem muitos diretores, ou até mesmo o roteirista que está transcrevendo a história do livro para o cinema, que às vezes pega alguns elementos desse livro e coloca no filme que só quem lê o livro vai entender, né? Que também é um pouco do caso do Harry Potter, que às vezes você tem alguma circunstância, às vezes você tem alguma situação ou até mesmo construção de um personagem ali que você só entende o fundamento daquilo lendo o livro, né? Sim. Enfim, são muitas adaptações. Aqui no podcast Cinemação número 12, a gente vai falar sobre algumas dessas adaptações, boas ou ruins, mas adaptações que chegaram e marcaram muito época, criaram muitos fãs, foi assim, tem muito por aí, né? Então, que a gente pode dizer que é um livro antigo, é um clássico enorme e que saiu dos livros e que chegou às telas, é o Morro dos Ventos Uivantes. Esse filme ele chegou no cinema em 39, né? Dirigido pelo William Wyler. E o livro, na verdade, ele foi escrito pelo, né? Daí eu já não sei. Emily Bront, né? O filme, na época, quando ele foi lançado em 39, teve gente que leu o livro e que daí viu o filme e começou com essa discussão. Mas é fiel, não é fiel? Então tem muita gente que diz que, por exemplo, o final do filme de 39 ele não é tão fiel porque houve ali alguma coisa que o diretor quis dar, algum final que foi o diretor que entendeu daquele jeito, ou os produtores que pediram e tal, e daí muita gente criticou o final do filme, mas
houveram outras versões, né, do O Morro dos Ventos Uivantes. E daí a versão com a Juliette Binotti e o Ralph Fiennes é bem mais fiel ao livro do que a versão mais antiga. Agora, é com certeza um dos grandes clássicos e que com certeza marcou uma época, porque esse filme é muito bom. E é legal que grandes clássicos sempre geram várias adaptações. Ah, com certeza. Um exemplo é o Grandes Esperanças, que é do livro do Charles Dickens, que é um dos maiores clássicos da literatura inglesa, de 1861. Tem a primeira versão, que foi do David Lean, de 1946. Tem uma versão que o Alfonso Cuarón dirigiu, que é modernizado, ou seja, a história se passa nos tempos modernos e não na época em que o livro foi escrito, na época fiel ao livro. E agora estão fazendo uma outra versão que vai ser mais fiel ao original mesmo, se passando na época do original. E eu acho muito legal isso, porque os clássicos eles podem ser relidos, eles podem ser, claro, desde que com qualidade, de uma maneira interessante, mas eles podem ser reinterpretados e, como a gente fala, ressignificados dentro de um outro tempo, outros, enfim, até a produção em outro tempo e também o período em que a história se passa mudar de tempo. Eu acho bem interessante isso. Outro livro que também fez sucesso e que também foi adaptado para os cinemas é o grande sucesso O Silêncio dos Inocentes. Que é do Thomas Harris. E ele chegou aos cinemas em 91 pelo Jonathan Demme. Pô, esse filme, né? Eu garanto que tem muita gente que não sabe que esse filme é um livro, na verdade. Aliás, tem muito filme que é baseado em livro e que a gente não sabe, né? Para citar um exemplo muito recente, tá? Agora em cartaz nos cinemas, a comédia brasileira Até que a Sorte Nos Separe, que é o Leandro Hassum e a Daniele Vinitz, é baseado num livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi, que é um escritor. É um livro de, não sei se autoajuda ou ajuda financeira, esses livros, né, que ensinam os casais a economizar e tudo mais. E, claro, ele não tem uma história específica, ele é inspirado, eles transformaram uma narrativa de comédia, mas ele, se for, querendo ou não, ele é puxado desse livro. E eu acho bem legal isso. Tem muita gente que vai pro cinema e nem faz ideia que tem essa inspiração, que se baseou no livro. Exatamente. Agora, o que acontece muito quando você tem uma obra, você transforma ela em filme, é que se ela for bem executada, como é o caso de O Silêncio dos Inocentes, muitas vezes as pessoas não sabem que existe o livro, não sabem que veio de um livro, que foi baseado em um livro, e daí, tipo, cria-se o mito do filme, né? Tipo, o livro ele se transpõe de uma tal maneira pro filme que daí agora O Silêncio dos Inocentes virou um clássico. E quando forem tentar refazer ele, vão falar que estão fazendo do filme que foi feito em 91 e tal. É verdade. E eu acho interessante até, porque é legal que, assim, muitas vezes os livros, quando o filme se sobrepõe, o livro acaba sendo relançado com algum tipo de chamada do tipo o livro que originou o filme tal. Isso, né? É verdade. E quando é o contrário, quando é um livro ou muito clássico ou um best-seller muito grande, é o contrário, né? Sai lá o livro, sei lá, o Harry Potter, eles colocaram, claro que todo mundo sabe, mas coloca lá baseado no livro da J.K. Rowling. Então as pessoas sabem que é um livro que virou filme. No caso do Silêncio dos Inocentes, é bem provável que alguém lance lá o filme. Um exemplo, Cidade de Deus, né? O livro inspirou o filme, só que as pessoas acabaram conhecendo muito mais o filme do que o livro, aí relançaram colocando lá a chamada. Sem dúvida. O livro que inspirou o filme e tudo mais.
E o caso do Carandiru também no Brasil, né? Isso, porque o livro é do Drauzio e o filme fez um super sucesso, e daí as pessoas tipo, conhecem o filme. Apesar de que acho que tem um pouco os dois, porque o livro ele já era um grande best-seller quando o filme foi lançado. Verdade. Mas verdade. tem um pouco os dois. Eu já vi na livraria o Carandiru com uma chamadinha, assim, aqueles papelzinhos que vem em volta do livro falando o livro que inspirou o filme Carandiru. Às vezes eles colocam na capa o pôster do filme, né, como se fosse... Eles misturam as duas coisas. Eu acho muito legal. Inclusive pela ideia de poder incentivar as pessoas a lerem, né? Muitas vezes a pessoa vê o filme e fala assim, nossa, vou ler o livro. Às vezes é uma pessoa que não tem o hábito de ler, a gente sabe o quanto que é importante ter esse hábito de ler, pelo menos de vez em quando, ou se esforçar ao máximo para ler alguns livros de vez em quando, e a pessoa vai lá, procura o livro e tem uma experiência legal de ler. Não, sem dúvida. Agora, falando ainda desses sucessos de vários, a gente tem personagens emblemáticos aí, né? Por exemplo, filmes, Moby Dick. Moby Dick é um super sucesso da literatura. Sim. Tipo, foi super aclamado quando saiu. O livro, tipo, chegou porque contava a história da baleia e tal, uma baleia assassina, né? Uhum. E era um livro de 1851. Então, tipo, ela tinha todo um engajamento, assim, de imaginação por trás que chamou a atenção na época. E daí você vê o filme depois, em 56... 1956, quer dizer, 100 anos depois do livro, e você vê uma leitura diferente também. O mesmo caso de Drácula. Drácula, pra quem não sabe, saiu dos livros, pô. O vampiro mais famoso de todos os tempos, ele veio de um livro, cara. Aliás, é muito legal, porque transformaram num terror. Eu, particularmente, pode ser que alguém discorde de mim, mas eu li o Drácula, não parece que é terror. Não é um livro que te deixa assustado, com medo, ou que causa algum tipo de impressão. Não, ele é quase que um romance de época que até demora, né, para descobrir que o Drácula é realmente aquela coisa toda. Mas eu acho legal porque transformaram numa coisa, claro, vampiros tem que fazer um filme de... era um monstro, né? Exatamente. E começa assim. É muito legal, porque quando eu peguei o livro para ler, eu falei, nossa, vai ser aqueles livros que vão, né, dar um tipo de medo, causar alguma tensão. E não, ele não tem tanto suspense. Ele ele flui muito bem. Inclusive, eu não gosto muito do fim do livro do Drácula, porque ele acaba de repente, assim, sabe aquela... Né? Então, talvez nesse ponto eu prefiro o filme lá. O legal mesmo, eu prefiro aquele com o Gary Oldman, que é um pouco mais recente, não tão recente, mas que é muito legal e super pesadão e tal. Bom, sem dúvida. E aí, Dani, você? Eu falei alguns filmes aí que tipo, são emblemáticos e tal, e que até, como eu disse, tem gente que não vai nem saber que era livro, né? Tem gente que, principalmente a geração Millennium agora e tal, tipo, deve achar que Drácula surgiu de um filme mais antigo, sei lá. Mas existem vários sucessos aí em outros filmes, né? Você lembra de algum filme assim que era livro, virou filme? Olha, eu tô lembrando de um que eu acho que é legal a gente falar, a gente xingar. É o mais legal de xingar, que é o Crepúsculo. Crepúsculo, cara. Vendeu pra caramba, vendeu muito. Eu não sei de números exatos, mas eu sei que no Brasil os filmes do Crepúsculo, pelo menos no Brasil, os filmes e os livros do Crepúsculo venderam e tiveram bilheteria e enfim, edições mais do que o Harry Potter.
Sim. No mundo todo eu acho que o Harry Potter ganha, tanto em bilheteria quanto em número de livros vendidos na literatura. Mas no Brasil o Crepúsculo vendeu mais e teve mais bilheteria. Eu acho isso um absurdo. Mas tudo bem, porque na verdade assim, eu me considero geração Harry Potter, né? Eu comecei, claro, eu já gostava muito de ler, mas eu comecei a ler Harry Potter e aí falaram que ia sair os filmes e aí foi aquela coisa, eu cresci durante a maioria das pessoas da nossa idade teve muito isso. Viveu a vida inteira lendo os livros e vendo os filmes. Foi uma das coisas que inclusive me fez me apaixonar por cinema, pela magia de adaptar uma narrativa de livro para cinema. Aí eu comecei a conhecer outros livros, outros filmes e tudo mais. E eu acho o Crepúsculo 1000 vezes mais pobre que o Harry Potter. O livro é mais pobre, ponto. Ele é uma narrativa simples, totalmente sem novidade. E na base da história eu acho um absurdo. É uma história totalmente machista, né? Que pressupõe uma mocinha indefesa. Sim, que totalmente dependente do marido. Quer dizer, estamos no século XXI, né? Muda o disco e tal. E eu acho que é um absurdo você pregar, porque no fundo ela prega a abstinência sexual das pessoas. Nada contra quem opta por uma abstinência sexual. Mas eu acho que a gente está no século XXI, acho que a gente está na hora de mudar um pouco esse pensamento. Então, querendo ou não, o Crepúsculo ele incentiva, ele é como se ele dissesse assim para as menininhas: olha, você se apaixona pelo carinha, mas ele é um vampirinho, ele tem um dentinho e o dentinho não pode te morder. Entendeu? É isso eu acho um absurdo. Aí a gente vai pro filme, que é 1000 vezes pior do que... Acho que até o livro, assim, né? O livro, pelo menos, é um livro, você lê. O filme, eu acho, assim, totalmente ruim em qualidade de direção. Ele subestima o espectador, né? Quer dizer, mostra lá a paisagem mudando e aparece lá embaixo, inverno. Todo mundo tá vendo que é o inverno. Né? Eu acho absurdo você subestimar o espectador. Ele tem algumas falhas feias lá. Exatamente. E as atuações que não são boas e tal. Mas enfim, querendo ou não, vendeu muito, as menininhas adoram e tal. E aí eu acho que é legal a gente falar de um outro que não saiu, mas vai sair, que é como se fosse as meninas do Crepúsculo crescidas estão lendo 50 Tons de Cinza. Elas ficaram mais velhas e elas estão lendo 50 Tons de Cinza. Eu não li os 50 Tons de Cinza. O filme está sendo produzido agora, tem uma notícia recente no Cinemação falando dos burburinhos, mas querendo ou não... Mas é uma coisa mais sexual. Sim, é como se elas estivessem se abrindo, né? Isso, Elas leram Crepúsculo, elas eram todas virgenzinhas. Aí agora elas não são mais virgens e estão lendo 50 Tons de Cinza. Pelo que eu percebi, não li o livro, se alguém quiser comente a respeito, mas pelo que eu percebi ele é um romance bem tradicional, água com açúcar, sem nada demais. Sim. Mas de qualquer forma, eu acho que tem um pouco a mesma pegada. Muita gente está comparando com o Crepúsculo como uma espécie de Crepúsculo para adultos. Sim. Ou, enfim, uma coisa, um romance erótico e tudo mais. E você acha que o sucesso de Crepúsculo ele se deve por conta dos atores? Porque daí você tem lá o Jacob, que é tipo o símbolo sexual feminino, e você tem outros atores, tipo a menina, tem o vampiro, que é o Edward. Tipo assim, você acha que é por causa dos atores em si, ou a história, tipo, sei lá, o livro ele foi tão bom entre os adolescentes e tal, que daí levou esse público pro cinema? Eu acho que é por causa do livro. O livro vendeu muito, aí começou a criar, claro, tem toda a criação do marketing e tudo mais, mas eu acho que é por causa do livro, porque os atores ficaram famosos, e o Jacob virou símbolo sexual, e o Edward virou o queridinho das meninas e tudo mais, por conta desse filme e não de outros. Agora que eles estão despontando, eles estão fazendo alguns filmes legais. Sim. Né? O ator que faz o Jacob tá fazendo alguns filmes de ação, estão falando que ele
vai começar a virar ator de filme de ação. O ator que fez o Edward, né, o Robert Pattinson, ele já tinha feito, ele era um pouquinho mais famoso porque ele tinha feito o Harry Potter, né? Ele foi o Cedric Diggory, é verdade. nos livros, né, e no filme do Harry Potter. Mas ele ficou famoso com o Crepúsculo. Sim. Então eu acho que, assim, e agora ele tá indo bem, até fazendo uns filmes bem legais. O cara tá sabendo escolher uns filmes legais pra fazer agora. Mas eu acho que foi por causa disso. Foi por esse filme. Foi o livro que fez sucesso. Tá. E Dani, eu sei que a sua língua está coçando, então vamos falar sobre Harry Potter. Não, Harry Potter, eu acho que o mais legal do Harry Potter é ele ter tido esse... Assim, primeiro, todos os filmes foram bons. Você pode não dizer que eles são ótimos, a gente pode discutir se eles são as falhas que eles têm, eles sempre têm, mas todos eles são no mínimo bons, né? Até os primeiros, que são mais levinhos, mais infantilzinhos, mas eles são bem executados, e eu acho que isso que é o legal. Todos os filmes do Harry Potter, eles têm uma evolução na direção, eles têm uma constância de atores, são pouquíssimas mudanças, o Dumbledore... Um ou outro ator que eles, às vezes no começo era só um figurante, fica mais importante, eles colocam um outro ator que não faz efeito, né, pra você entender a história. Mas o Dumbledore, o cara morreu. Também não tinha muito o que fazer. E aí, senão eu acho que teria continuado. Teria, também, claro. Porque o primeiro eu acho que era excelente. Era excelente. Eles acabaram até mudando totalmente o foco, né? Mudou, virou quase com outro personagem. Mas eu acho que é válido, não tô tirando isso. Mas eu acho assim, todos os filmes são bons, eles têm um crescendo, eles vão ficando cada vez melhores, mais sombrios, mais urgentes, que a gente fala, ou seja, eles estão sempre cada vez mais importantes, cada vez mais responsabilidade pro Harry Potter e pros amigos dele lá. E eu acho que o legal, e se você parar para pensar nos livros, eles são a mesma coisa. Tanto em termos de urgência, quanto da qualidade de narrativa. Entendi. Os primeiros livros, a narrativa é mais simples. E a J.K. Rowling, ela foi aprendendo, parece que ela foi aprendendo a escrever na prática, porque ela não tinha escrito nenhum livro antes. Entendi. Então ela foi lá e no quinto, sexto livro, a narrativa dela já está muito mais elaborada, mais trabalhada. Sim. E eu acho isso muito legal, porque querendo ou não, ela sem parar para pensar, sem parar para programar, tanto os filmes quanto os livros fizeram essa geração, que eu faço parte, porque eu cresci vendo isso, que começou com um livrinho simples, eu comecei a ler com a idade do Harry Potter, 11 anos. Sim. Entendeu? E eu lembro que os 5 primeiros livros eu li 7 vezes cada um deles. Absurdo, senhora. Pelo amor de Deus. Eu li muito. Eu lembro que eu lia o terceiro pela terceira vez. Falava, agora o quarto eu tenho que ler 3 vezes pra competir, pra não dizer que eu li menos. Sei lá, eu era retardado, mas tudo bem. Vamos pular essa parte. Enfim. Mas eu acho que é legal isso, porque querendo ou não, é muito legal isso. Eu amadureci na minha vida, como todo mundo amadurece, junto com determinados personagens e junto com determinados diretores que foram amadurecendo nesse tempo. Então tudo foi melhorando. Então, agora enriquece, né? Agora sim, Crepúsculo, pra mim, eu assisti o primeiro filme e eu não consegui assistir mais filme nenhum do Crepúsculo. Eu também não. Porque eu assisti o primeiro, eu achei horrível, não quis mais assistir o resto, simplesmente. Então eu não li o livro e o filme me perdeu ali no primeiro. No caso do Harry Potter, antes de sair o filme, eu fui ler o primeiro livro. E eu não consegui ler o primeiro livro, eu achei chato. Não sei se era narrativa, eu não sei o que era. Eu li até a metade o livro, eu achei chato, achei meio parado, achei meio nhenhenhé, sabe assim, muito blá blá blá, e parei de ler os livros. No caso do Harry Potter, o Harry Potter me perdeu nos livros, mas nos filmes eu quis assistir todos os filmes, porque eu comecei a assistir o primeiro, daí eu quis assistir o segundo, porque eu tinha muita curiosidade de como o Harry Potter ia acabar. Então no filme o Harry Potter me ganhou ali, entendeu? Sim.
eu fui atrás, ficava só lendo sobre notícia do Harry Potter, o que ia acontecer, daí lia, release e tal, que falava se o Harry Potter ia ficar com quem e tal, tipo, eu tinha essa vontade, o filme me prendeu, agora o livro me perdeu na primeira. Então, bom, e até tem uma coisa curiosa, eu comecei a ler os livros do Harry Potter pelo segundo. Não foi pelo primeiro, mas sabe por quê? Porque na época eu pegava na biblioteca da escola e o primeiro não estava disponível. Aí eu falei assim, vamos começar do segundo. Aí eu lembro que depois eu tive que reler, cheguei no terceiro, eu fiquei perdidaço. Falei, mano, o que aconteceu primeiro e o que aconteceu no segundo, que eu não confundi. Aí eu tive que ler de novo. Mas isso eu já estava engajado com tudo, tava procurando detalhes. Curtindo, né? Tava curtindo muito. No seu caso, talvez, não sei, por gosto mesmo. Mas é um livro que é claramente um sucesso de vendas de livro e é um claro sucesso de bilheteria. Sim. O filme não chegou a ganhar Oscar, concorreu a Oscar. Concorreu a Oscar algumas vezes. Mas teve grande sucesso, levou muita gente para os cinemas, né? Ele é considerado uma das séries mais lucrativas da história, mas sim, claro que é complicado fazer essa competição, porque você pega outros exemplos, por exemplo, O Senhor dos Anéis, eles são 3 filmes, o Harry Potter são 7, então assim, proporcionalmente é muito lucrativo, foi absurdamente lucrativo, mas claro que não dá para ficar comparando muito, mas realmente foi muita renda, uma febre mundial mesmo. Sim, é verdade. Enfim. Bom, Senhor dos Anéis, a gente não pode deixar de falar dele. Senhor dos Anéis é tipo, eu gosto muito mais do Senhor dos Anéis do que de Harry Potter. Não, claro. Mas assim... Mas o livro é mais chato que Harry Potter. O livro é mais chato, porque eu também tentei ler o livro e não consegui. Eu li a trilogia inteira do Senhor dos Anéis. Eu não li o Hobbit, não li o Silmarillion, não li os que vêm depois e tal. Eu li a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas eu confesso, eu cometi um pecado que quem gosta de livro vai querer me matar. Com o Senhor dos Anéis eu cometi esse pecado, que foi pular página. Eu olhava para a página assim e falei, ele está descrevendo a floresta. Aí eu olhava para o final da página, sabe quando você faz aquela leitura dinâmica? Descrevendo a floresta. Vamos para o que interessa. Porque, sim, claro, opinião, eu não gostei. Tem livros muito descritivos que eu gostei muito mais. Sim. Porque me atingiram de outras maneiras. Um exemplo, só para as pessoas terem uma ideia, é um livro muito clássico que tem algumas adaptações para o cinema que nunca deram certo, porque é impossível de adaptar para o cinema, que é o No Caminho de Swan, que é de uma série gigante, eu só li o primeiro, né? O No Caminho de Swan, do Proust. É um livro super, muito mais, se for parar para pensar, no termo chato, entre aspas, tá, gente? Meio que chatão, mais do que o Senhor dos Anéis até, mas eu curti muito porque ele tem toda uma filosofia. Eu estava tendo aula na faculdade na época a respeito, então é outro esquema, mas eu confesso que eu pulei páginas do Senhor dos Anéis. Agora, o interessante do Senhor dos Anéis é que, como o livro detalha muito tudo ficou muito mais fácil, inclusive para o diretor, para colocar toda a história, amarrar a história e até montar os personagens de um jeito que quem é fã do livro também se tornou fã do filme, porque você tinha uma releitura muito fiel. Era muito difícil você fugir do livro, mas pelo detalhamento. Mas tem muita gente que reclama de coisa que falta. Sim, não, né? Isso sempre vai ter. Mas tem muita gente muito fã do livro que não gosta, ou não gosta dos filmes, ou não gosta tanto porque reclama que não teve o personagem tal, não mostrou isso, não mostrou aquilo. O final ele é um pouco mudado, né? Porque quem lê o livro
sabe que ele termina a história do Anel e depois tem toda uma coisa de continuar, e tem um acontecimento de uma outra mini guerra que tem no fim, com umas coisas com fogo, blá, 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 pega fogo no condado, e eles deram meio que uma comida nisso, porque no filme você tem que ter aquele fim que não marca, dá, esse é o fim. Exatamente. E tal, senão ia parecer mais, ele já é meio enrolado no final, o filme termina e aí tem todo, parece fim de novela, tá brincando, tá, gente? Uma comparação esdrúxula. Só faltava mostrar uma mulher grávida de gêmeos e tal. Sim, casamento. Porque foi. Tem aquela parte. No livro tem um final ainda mais cheio de lero-lero que eles suprimiram no Mas um exemplo, tem um livro que eu li esse livro e eu pulei algumas páginas também, que se chama Cavalo de Troia, que é um livro que conta a história de uma viagem no tempo. O cara é um cientista, ele constrói lá uma máquina de viajar no tempo e ele volta para a época de Jesus. Cara, as páginas que eu pulei foi ele detalhando como a máquina funcionava, tipo, a altura que ela tinha que estar, substâncias que entravam. Se você vai retratar essa máquina em um filme, você diz rapidamente como ela funciona e mostra logo a merda da máquina lá. Faz isso, né? Ou já mostra a máquina lá, entendeu? Agora, isso sempre vai ter. Eu acho que isso que é legal. Sim, porque é aquela história das palavras e imagem, né? Claro. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu não concordo com isso. Não, mas pro cinema, como eu te falei da máquina, é muito mais fácil você ir lá e colocar a imagem da máquina, e daí todo mundo já olha e fala, essa que é a máquina que eu li no livro, do que o cara pegar e falar substância X que entra em contato com a substância Y e tal. Pô, não dá pra fazer isso. Claro. E aí o que acontece? No livro, o autor ele tem total liberdade de usar poucas ou muitas palavras para fazer uma descrição. Sim, ele fala assim, a sala era... E aí ele pode demorar 10 páginas para descrever uma sala, ele pode demorar um parágrafo para descrever a sala, às vezes até menos. Exatamente. No filme, não. Ele simplesmente mostra a sala e você já viu. Aí, claro, nisso tem aquela questão de número de páginas e tempo do filme. No Senhor dos Anéis, por exemplo, os livros são grandes, os filmes são longos, mas tem situações em que você tem filmes razoavelmente longos e livros que na verdade são bastante curtos. Não, exatamente. Aí é uma questão de, claro, é isso que é legal, você analisar como são coisas completamente diferentes. Exatamente. Acho interessante a gente citar, vamos só citar mesmo, não vamos entrar muito na discussão, só para o pessoal saber. Então, por exemplo, tem alguns livros que viraram filmes e que o pessoal às vezes nem sabe que é livro, né? Como a gente falou anteriormente. Um exemplo é Transpotting, que é um filme maravilhoso e que é livro. O filme foi inspirado em um livro. Apocalipse Now, por exemplo, também é um livro. O livro O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Exatamente. E ele foi lá pelo Coppola. Surgiu mais tarde o filme, que também é excelente. Daí a gente tem O Iluminado, que também é um livro. Do Stephen King, que é um dos caras, acho que mais adaptados pro cinema, né? Tem Exatamente. Muito livro dele adaptado pro cinema. É excelente. A gente tem A Lista de Schindler. Puta livro enorme também e que foi pro cinema. E o filme é maravilhoso. Agora vamos falar só um pouco sobre a outra ponta da corda, que são aqueles filmes que foram muito ruins, de livros muito bons, que é o caso... Razoavelmente bons, no mínimo. Exatamente, que é o caso de O Código da Vinci. O Código da Vinci, assim, não foi sucesso. Cinematograficamente falando, ele não fez o sucesso que se esperava dele. Sim. Até porque o cara tinha no elenco Tom Hanks, que é um puta ator, e a história era muito boa. Eu li o livro do Código da Vinci e o livro é fantástico. Ele é o típico livro eficientíssimo, né? Exatamente. Ele é totalmente... Parece que ele já foi pensado para cinema.
né? Ele tem aquela narrativa que prende porque tá chegando na resposta, termina o capítulo, os capítulos são curtos, é aquela coisa que você fala assim, deixa eu ler só mais um antes de dormir, só mais um, quando você vê 3 horas da manhã e você tá lendo o livro, né? Exatamente. É esse tipo de livro. Eu acho realmente, é um livro bem legal, assim, não acho uma narrativa maravilhosa, mas merecido, best-seller merecido. É muito bom. A narrativa, bem legal. A história é bem amarrada, bem construída. Mas como é uma história muito cheia de detalhes, fica ruim na hora do cinema, porque ia parecer um documentário se eles fizessem muito parecido. Então eles acabaram acelerando o passo, aí quem assiste acho que fica meio perdido. Então talvez por isso que o povo não gostou. E quem leu o livro falou assim, é isso, nem, né, não estou preocupado com o filme. Exatamente. Então foi um filme que não conseguiu se sobrepor ao livro de jeito nenhum. Aí a gente tem também, desse lado da corda, Troia, com o belíssimo Brad Pitt. Rafa, ele tipo, chegou, fez o filme, mas virou também um filme de ação. Sendo que o livro também era muito melhor do que o filme. Na verdade o Troia é complicadíssimo, né? Porque o livro é um poema épico escrito muitos anos antes de Cristo. Exatamente. A poesia toda, essa história épica, inclusive o Homero, que teoricamente foi quem escreveu a história da Ilíada, da Odisseia, ele dizem alguns estudiosos dizem que ele não existiu. Que foi tipo um grupo de pessoas que um dia colocou no papel uma história que era narrada, né? Essas grandes narrativas que formam, né? Por exemplo, sei lá, ele é como se fosse colocar no papel, é como se fosse no Brasil colocar no papel a lenda indígena que conta a origem. Sim. Mais ou menos isso, só que para o mundo europeu, né? Da Grécia Antiga. E, claro, é complicado porque no livro eles usam os deuses, então os deuses estão sempre atuando, né? Como os gregos acreditavam, que eles iam lá e falavam assim, não, agora eu vou fazer, eles ficavam guerreando entre eles e fazendo os povos encontrar as coisas. E aí tem muita gente que critica porque eles tentaram dar um ar de realismo pro filme e tiraram os deuses da parada. Tem gente que abomina isso. Tirou deuses da história, não é mais Homero, acabou, não vou assistir. O filme em si tem algumas falhas, não é nenhum... É um filme legal. Primor, é um filme de ação. É um filme de ação. Exatamente. Antigo. E daí tem toda essa discussão. Flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to be enviada pela Ellen Campos pelo Facebook. Ela indicou e a gente aceitou, e é a trilha do filme Juno, grande sucesso Juno. Com certeza muita gente escutou agora a trilha e reconheceu de que filme era essa trilha, né? Juno, primeiro vamos falar um pouco da música, né? O nome dessa música, que é a música tema do Juno, é All I Want Is You. É uma música do Barry Louis Polissar. Essa trilha, ela ficou muito famosa quando o filme saiu. Muita gente adora o filme e adora a trilha. Para quem não conhece Juno é um filme do Jason Reitman, que e conta uma história meio adolescente, é uma comédia meio drama também, né? Então, no elenco a gente tem a Ellen Page, que também tem ganhado bastante fama em Hollywood. Participou recentemente
do último filme do Woody Allen. A gente tem também no elenco o Michael Cera, que a gente já falou aqui, principalmente quando a gente falou de Nerds. O Michael Cera tá no podcast dos atores nerds. Daí tem a Jennifer Garner, que não precisa falar muito, muita gente já conhece ela. E também tem o Jason Bateman, né? Senão vai parecer Batman. Que também já é bastante conhecido do público. O filme Juno ganhou Oscar de melhor roteiro original e chegou a ser indicado a melhor filme, melhor diretor e melhor atriz com a Ellen Page. Inclusive, o prêmio de melhor roteiro original foi da Diablo Cody, que é uma mulher que era stripper. Olha só. E o Juno foi o primeiro filme que ela escreveu. Só isso. Só o primeiro roteiro já ganhou. Pois é. Aí depois ela escreveu uns que não foram tão famosos, uns filmes, né? Aquele Garota Infernal. Mas, muito legal, né? O primeiro roteiro que você faz, você ganha um Oscar, né? Muito louco. Mas, conselho pra ela, para por cima. Parasse com Juno e pronto. Esse é o problema. Se você faz a primeira coisa que você faz, você ganha um prêmio muito importante, depois todo mundo vai encher o seu saco, porque que é muito foda e tal. Exatamente. Às vezes é até melhor esperar uns 20 anos de carreira pra ganhar alguma coisa. Exatamente. Bom, o filme Juno conta a história da Juno, que é a Ellen Page, que é uma jovem de 16 anos que acaba engravidando do seu grande amigo, né, que eles acabam transando pela primeira vez, e ela engravida. E aí ela resolve fazer um aborto. Só que daí no meio do caminho surge dúvidas. Deve fazer o aborto? Não devo fazer o aborto? Começa a ficar em dúvida se ela vai fazer o aborto ou não. E daí ela resolve que não vai fazer o aborto. E ela passa por uma outra missão. Em vez de ficar procurando clínica de aborto, ela quer encontrar pais adotivos que sejam perfeitos para sua filha. Ou para o seu filho, né? Que dê educação, que tratem bem, quem é que vai ficar. E quando ela decide com quem ela vai deixar o filho, ela cria até um vínculo de amizade e tal, e ela acaba convivendo com essas pessoas. E o filme, ele tem... o filme tem uma narrativa muito boa, né? Ele é um filme muito bom, ele é meio irônico, né? Meio irônico. Ele é meio comédia dramática, e não sei, é muito legal isso. Eu gosto desse tipo esse jeito... parece que é indefinido, né? A gente não sabe, exatamente. Você não sabe se você ri, se você chora, e realmente é uma situação que é cômica, dramática, e é uma maneira interessante de lidar com esse assunto, porque é bastante sincera, né? Sim, falar de gravidez na adolescência, esse tipo de coisa, sem aquele discursinho cheio de baboseira, politicamente correto, sem se preocupar com efeitos ou não. E eu acho muito legal o tom do filme. Ele é engraçadinho, fofinho, mas ao mesmo tempo ele é sério. Dramático, exatamente. O filme é de 2008 e é um filme muito bom. O Cinemação recomenda esse filme para você. Então escuta mais um pouquinho da trilha sonora de Juno, enviada pela Ellen Campos. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. Click, click, got you in the moment, stuck and gritty. Tough shit. There's so many of you up in the city. Come on, get on. Right moment in the right time. This is it. Is your luck changing or is it mine? Chegando ao final de mais um podcast Cinemação, agora o número 12, rumo ao 100º, hein? Só falta 88. Tá chegando. Mas estamos lá, estamos trabalhando para chegar lá. Podcast Cinemação número 12 chegando ao final.
E hoje, nosso frasista substituto e abusado, né? Porque o cara vai botar o Henrique na roda de novo. Tô sentindo que hoje a frase que vem vai deixar o Henrique com um tremor. Então, Dani, qual é a frase da semana pro pessoal aí? A frase da semana é uma frase famosa. Que foi dita, já que o assunto é livros e filmes, e já que a gente falou bastante de Harry Potter, é uma frase dita pelo alvo Dumbledore. E como você leu o livro 49 mil vezes, eu lembro da frase. Essa frase foi dita no filme, mas ela existe nos dois com algumas palavras diferentes, sim, aí sim. Tem a questão da tradução. Eu vou traduzir direto da frase em inglês. Legal, tá, show de bola. Mas não tem muito segredo. É o seguinte, a frase, que muita gente conhece, do alvo Dumbledore, diz o seguinte: Why then did the Sorting Hat place you in Gryffindor? Because I asked it to. Exactly, Harry, exactly. Which makes you different from Voldemort. It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices. São as nossas escolhas que mostram quem realmente somos, muito mais do que as nossas habilidades. Essa frase é um pouco conhecida até, né? Mas tá valendo. Então, tipo a frase do Tio Ben pro Spider-Man, né? Exatamente. Com meio... grandes poderes vem grandes responsabilidades. São as suas escolhas que mostram. Mas eu acho legal porque na história o Harry Potter ele tinha dúvida se ele era, o descendente de Sonserina, né? Das pessoas ditas malvadas e tudo mais. E ele tinha dúvida se ele era bom ou mal. E daí o que o Dumbledore quer mostrar é: o que te faz bom ou mal não é se você pode falar com cobras, se você tem determinados poderes. São as suas escolhas. Sim, né? A partir do momento que você escolhe ajudar seus amigos, ir para outra casa, você já é uma boa pessoa. Sim, exatamente. Muito boa essa frase. E como é de novo, Dani? Repete pro pessoal. São as nossas escolhas que mostram quem nós realmente somos, muito mais do que as nossas habilidades. Show de bola, ótima frase. Agradecendo todos os ouvintes do podcast Cinemação número 12. Aqui comigo, Daniel Cury participou de mais um podcast. Dani, muito obrigado pela sua participação. Valeu, Rafa, eu que agradeço você, todo mundo que tá aí ouvindo a gente. Obrigadão, gente. Muito obrigado. Até o podcast Cinemação número 13.